a obediência e a desobediência, aprofundando mais nas escrituras sagradas do Criador. Vem ali falar a palavra no livro de Romanos, do seu capítulo 5, do seu verso, começamos já no 17, assim: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da benevolência e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Yahushua HaMashiach, ok? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a benevolência sobre todos os homens para a justificação e vida. Entendeu? A palavra do Criador vem falar que ao princípio de tudo, quando o soberano, o Altíssimo, o Absoluto, criou e fez o homem para que vivesse no jardim do Éden. Então a palavra do Criador vem falar que o homem foi feito para poder viver em paz, para poder viver em tranquilidade, para poder viver em uma vida tranquila, uma vida boa. Assim, quando o homem estava sobre a obediência da autoridade suprema, da autoridade máxima, ali não havia nenhuma confusão no meio do jardim. O homem vivia tranquilamente feliz. O homem andava tranquilamente feliz. O homem fazia tudo aquilo que era necessário que pudesse ser feito. Mas no dia em que o homem ele ficou corrompido com uma outra voz, quando ele praticou aquilo que não era certo diante da palavra do Pai, então ele gerou a ser um desobediente. Quando que a desobediência te alcança? A desobediência te alcança quando você dá ouvido aos outros ensinamentos, quando você dá ouvido aos outros desejos, quando você abandona os princípios do sagrado. No momento, no dia, na hora, no segundo que você dá ouvido a outras entidades, a outras forças negativas que não te criaram, ali gera a desobediência. Quando o Adão, ele dá ouvido a outras vozes, dá ouvido a outros ensinamentos, dá ouvido a outros princípios, então ele acaba por quebrar os princípios sagrados de Yahweh. No momento que ele quebra os princípios sagrados de Yahweh, não tinha como ser conservado no reino do Pai, porque ele já era uma ameaça, já era um perigo diante dos olhos, diante do sagrado, por meio da desobediência que ele estava a carregar. Então isso quer dizer o que, pregador? Está a falar que a desobediência gera morte, a desobediência gera conflito, a desobediência é que trouxe toda a maldição que os homens e o mundo carrega. Tudo isso, sofrimento, angústia, problema, ela foi gerada por meio da desobediência, parando de escutar a voz do soberano, dando ocasião às suas prioridades. Então isso gera morte. Então a palavra do Criador, ele vem falar, porque muitos estudiosos da palavra do Pai, das Escrituras Sagradas, ela reclama diante desse ato, que como o soberano, o Altíssimo, pode simplesmente castigar o seu filho por uma maçã. Mas indo mais ao fundo, queridos irmãos, não é simplesmente por uma maçã que o Adão é jogado fora, não é simplesmente por uma maçã que Adão é tirado do jardim, não é simplesmente por uma maçã que Adão é tirado do jardim do Éden, é tirado do reino da tranquilidade, do reino da paz, mas sim é por causa da desobediência, porque quando o Adão desobedeceu, ele carregou uma outra energia, cujo essa energia são energia de vandalismo, são energia que gera a destruição daquele próprio jardim. Então, como perigo no meio do jardim, foi necessário que pudesse ser tirado no meio do jardim. Assim como todos nós, quando um irmão da nossa própria casa, quando ele começa a mostrar anomalia nas suas ideias, ela é isolado. O isolar
falar de um irmão na tua casa não está a dizer que você não lhe ama mais. O ser tirado fora do jardim do Éden não estava automaticamente a dizer que o Altíssimo já não queria mais do Adão. Não, mas sim era necessário, era preciso que ele pudesse ser exorado fora para ser instruído, para poder voltar e alcançar a mesma benevolência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquelas pessoas que convivem conosco nas nossas casas, quando ele mostrar uma anomalia na qual nós não conseguimos controlar, então nós isolamos. Isso quer dizer o quê? Qual é o fio do pensamento nessas escrituras? A palavra do Criador, ela vem falar. O mestre disse: vocês têm como pai o diabo, têm como pai o Satã, que desde o princípio ele foi homicida, que nunca se apresentou na verdade. O que o mestre queria falar? Estava a falar que as pessoas, eles estavam a carregar a semelhança do maligno, porque eles tinham como pai o maligno. No momento que você desobedece ao Ayau, você está a dar ocasião ao inimigo, está a dar a imagem ao inimigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa, antes de ser afetado com uma ideia negativa, ele continua sendo pessoa a qual nós convivemos com ele. Mas quando ele começa a apresentar uma anomalia, então ele é preciso ser isolado. É a mesma coisa aquelas pessoas que têm os seus irmãos que são tolos, que são malucos, que são dementes. Então eles são isolados para o hospício, para haver um tratamento para ele. É identicamente para aquela pessoa que desobedece a palavra do Pai. Ela é isolado. E isso quer dizer que o Criador, ele nos isolou, nos colocou aqui por meio da desobediência. A desobediência é que trouxe a condenação. A desobediência é que trouxe a maldição. A desobediência é que trouxe a morte. A desobediência é que trouxe caos. A desobediência é que trouxe o distanciar a nós com o Altíssimo. A palavra vem falar que o Pai, mesmo assim, ele nos amou e mandou seu único Filho amado do trono para poder resgatar aqueles que vão poder dar oportunidade a obedecer ao Criador. Isso quer dizer o que, pregador? Está falando que toda aquela pessoa que vai dar ouvido à palavra do Criador, vai dar ouvido a Yahshua HaMashiach, então ele vai encontrar a grande bênção, porque por meio da bênção o reino será devolvido por meio de um só que fez a perfeição. Um só quem? É Yahshua HaMashiach que morreu por mim, é Yahshua HaMashiach que morreu por você, é Yahshua HaMashiach que morreu lá no Israel, lá no madeiro, que por meio dele somos reconciliados, somos instruídos, somos resgatados, somos purificados, somos justificados, somos levados de volta ao caminho para casa, somos lavados para voltar ao caminho para casa. Somente o reino é devolvido para aquele que vai alcançar a Yahshua. Somente o reino é devolvido para aquele que vai alcançar a Yahshua. É de que maneira, pregador, que nós poderemos vir a alcançar a Yahshua? Maneira essa de obedecer, porque Adão foi desobediente, mas Yahshua, o Mashiach, ele obedeceu a Yahweh. Isso está a dizer que toda a jornada que Yahshua, o Mashiach, fez foi uma jornada de obediência, e por meio desta obediência nós alcançaremos a Yahweh. Foi por isso que a morte não teve poder de lhe tragar. É por isso que Yahweh o ressuscitou no terceiro dia. Assim também para todos aqueles que pisar as pisaduras de Yahshua, andar como ele andou, viver como ele viveu, caminhar como ele caminhou, então alcançará de novamente o reino. E Yahweh está para devolver o reino aos homens, mas não vai devolver ao adúltero, não vai devolver ao ladrão, não vai devolver ao feiticeiro, não vai devolver ao homicida, não vai devolver ao ingrato, não vai devolver toda aquela pessoa que pratica abominação. Porque para o que tem isso, praticar a abominação e a desobediência? Porque toda pessoa que pratica mentira, que pratica adultério, que pratica lascívia, que pratica imoralidade sexual, que faz as coisas ímpias, que feitiça, que rouba, que despreza e calunia a vida do outro, está a dar a imagem ao mal, está a dar a imagem à força negativa. Isso quer dizer, se você está a praticar o mal, minha irmã, você está a obedecer, está a dar o que? Está a obedecer ao maligno. No momento que você obedece ao maligno, você está a criar desobediência a Yahweh. É por isso que Yahshua, quando ele veio, ele não pecou, ele não fez nenhum pecado, permaneceu
puro, sincero, verdadeiro. Assim como eu e você somos chamados por meio de Yahshua Mashiach para sermos devolvidos o reino, para sermos devolvidos o jardim do Éden, para sermos devolvidos a eternidade. Mas quando nós paramos de desobedecer e começamos a obedecer, toda aquela pessoa que vive como macaco é chamado macaco. Toda aquela pessoa que vive como um cão é chamado como um cão. Mas aquela pessoa que vive e se comporta como um homem, permaneça a se comportar como homem. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer, se você obedecer a Yahweh, você permaneça a ser pessoa, a ser a imagem a qual Yahweh criou. Porque Yahweh, ele criou uma imagem obediente. Yahweh, ele criou uma imagem que faz o bem. Yahweh criou uma imagem que faz coisas certas. Então o reino, minha irmã, o reino, meu irmão, o reino, meus amigos, será devolvido para aqueles que obedecem, para aqueles que têm amor, para aqueles que praticam mansidão, para aqueles que praticam bondade, para aqueles que ficam longe da corrupção dessa terra, para aqueles que ficam longe das maravilhas desse mundo. Então a essas pessoas será devolvido o reino. Porque o homem, quando pratica adultério, o homem quando prostitui, o homem quando rouba, o homem quando desobedece, o homem quando feitiça, está a uma inclinação da treva, está a semelhança a força negativa, está a semelhança ao Belial, está a semelhança ao Asmodeus, está a semelhança a Lúcifer, está a semelhança ao Satã, está a semelhança ao Leviatã, está a semelhança a todo tipo das coisas malignas. Por que, pregador? Porque essas forças são forças que desde um princípio nunca se afirmaram na verdade, sempre foram desobedientes aos princípios de Yahweh. Então aquele que vai renovar as suas forças em Yahshua, ele vai alcançar o reino. O reino está pronto, mas quem vai entrar lá, quem vai ser devolvido a esse reino, é aquele que vai andar como Yahshua andou, é aquele que vai viver como Yahshua viveu, é aquele que vai caminhar como Yahshua caminhou, na sinceridade e na pureza. Isso quer dizer que você, minha irmã, que você, meu irmão, que todos nós, que eu também, somos desafiados a abandonar toda a loucura dessa terra, a abandonar a idolatria, a abandonar a feitiça, a abandonar o adultério, a abandonar a prostituição, a abandonar todo tipo de pecado, a abandonar a bebida, a abandonar todas as coisas que o mundo nos oferece, porque são essas coisas que nos distanciam do Pai. O que nos distancia do Pai não é o pão, não é a comida, não é as frutas, mas sim é dar prática negativa. Práticas negativas são essas, são engenheiros daqueles que nunca se afirmaram na verdade, que contradizem a palavra do Pai. Eu e você estamos para ser devolvido o reino, estamos para ser devolvido a eternidade por meio de Yahshua HaMashiach, mas essa eternidade vai ser devolvido por meio de Yahshua, aquele que não pecou, aquele que obedeceu desde a sua nascença até a morte mais cruel, no madeiro, que foi pendurado a favor dos meus seres, a favor do teu ser, a favor de todos nós. É por isso que a palavra vem falar que por meio de um só homem veio a morte, por meio de um só homem veio a condenação, por meio de um só homem veio a ingratidão, por meio de um só homem veio todo tipo da condenação da treva. O homem estava condenado à morte para sempre. O homem estava condenado à cadeia para sempre. O homem estava condenado a todo tipo de juízo maligno. Mas quando veio o Filho do Homem, o Filho de Yahweh, para morrer por mim, por você, por todos nós, então é resgatado a imagem a qual Yahweh criou, é resgatado a imagem original, a qual não falhou, a qual não pecou, a qual não conheceu nenhum pecado. É por isso, minha irmã, que a partir de agora, eu e você somos instruídos hoje para alcançarmos o reino vindouro. Precisamos lavar as nossas vestes, precisamos nos cascar, tirarmos de toda a desobediência e passarmos a ser obediente. Obedecer a quem? Obedecer como? Vivermos e como? Por meio da linhagem do Filho, porque o Filho sirva hoje como um exemplo daquela imagem que Yahweh criou. O Filho hoje sirva como exemplo daquele que Yahweh criou. É como quando o teu irmão fica maluco, ele é isolado para um hospital, para um tratamento. Quando ele se recuperou, é onde que ele volta para casa. Antes de ele se
se recuperar, ele não pode voltar para casa. Então eu e você podemos voltar para o Jardim do Éden quando nós recuperamos a identidade real, recuperamos a imagem real, que é a obediência por meio do madeiro. Madeiro é essa que se derramou sangue, sangue é essa que é de Yahshua HaMashiach para comprar e limpar de nós todo o mal. Isso quer dizer que eu tenho que parar de fazer as coisas erradas, porque quem influencia a fazer as coisas negativas é o maligno, e esse é o maligno que fez com que eu pudesse cair, que fez com que você pudesse cair, que fez com que todos nós pudéssemos cair, que fez com que eu e você pudéssemos ser expulsos do Jardim do Éden para essa terra malvada, para essa terra ingrata, para essa terra cheia de guerra, para essa terra cheia de confusão, para esse mundo malvado. É por isso, amados irmãos, por amor que eu tenho, Ele não nos deixou só. É por isso que mandou seu filho. Assim como nós, quando o nosso irmão está doente, está maluco, então nós o isolamos, demos a um médico para poder fazer um tratamento especial. Então o nosso médico é Yahshua, o nosso doutor é Yahshua, o nosso engenheiro é Yahshua, o nosso arquiteto é Yahshua, o nosso instrutor é Yahshua, o nosso mestre é Yahshua. Está a dizer o que, pregador? Que eu tenho que olhar agora para o madeiro, olhar para a vida de Yahshua, do jeito como Yahshua andou, eu tenho que andar da mesma forma. Do jeito como Yahshua se comportou, tenho que me comportar da mesma forma, porque essa aqui é a imagem a qual Yahweh o Altíssimo criou. Esta é a imagem a qual o Criador colocou no Jardim do Éden. Não é a imagem que peca, não é a imagem que maldize, não é a imagem que desobedece, não é a imagem que fala mal dos outros, não é a imagem que calunia, não é a imagem que permanece bêbado, não é a imagem que pratica o mal. É por isso no fundamento das Escrituras vem dizer que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os bêbados, ficarão de fora os fornicadores, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que praticam lascívia. É tempo de acordar. A palavra é renunciar o pecado. Mostra que você está para obedecer a Yahweh. Quando permanece no pecado, mostra que você ainda quer permanecer ser tolo, ainda quer permanecer ser maluco. Mas uma coisa mais importante é essa: tens que controlar o tempo e controlar a hora, porque o momento quando tudo vier ser resolvido, aquele que ainda está como macaco vai ser jogado fora, aquele que ainda está como cão vai ser jogado fora, aquele que ainda está como as coisas ímpias vai ser jogado fora, mas aquele que levanta, sai dizer que eu não sou macaco, que permaneça de pé, é esse que vai entrar no reino. Aquele que diz que não, eu tenho que perder o mundo para ganhar o céu, é esse que vai entrar no reino. Perder as coisas daqui para ganhar as coisas do alto, por meio de Yahshua HaMashiach. A porta está aberta até então, até agora, até este momento. Antes que seja tarde, arrependa, mude, volte, rasga, renda, se arrependa e volte para Yahweh, porque Yahweh te ama, o teu pai te ama. Ele não te jogou aqui porque por não te amar, não. É o amor, é porque você desobedeceu, e agora por meio de Yahshua Ele nos chama a uma reconciliação. O reino está ali, o reino está vivo, o reino está pronto, o reino está preparado para eu e você, desde que a gente adquira uma imagem real, que é de Yahshua HaMashiach, o Filho do Homem, a qual Yahweh nos deu para alcançarmos a sua plenitude. A obediência e a desobediência. Pare de desobedecer, comece a obedecer, para nós voltarmos para casa. Caminho de volta para casa é Yahshua. Caminho de volta para casa é Yahshua, por meio do madeiro, por meio das afeições. Observemos a Yahshua, ouçamos a Yahshua e andemos como Ele andou e vivamos como Ele viveu, porque por um só veio a condenação e por um só veio a justificação dos nossos pecados. Que a Shalom de Yahshua esteja com todos nós.